Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje, no horário da live do trio, não estranhem, tá? A live do trio hoje vai acontecer um pouquinho mais tarde. A gente resolveu dar uma mudança ali por causa da apresentação do Léo Godoy e do Tassiano. E o Noronha também tinha uns compromissos ali pessoais, então depois a gente vai fazer, mas ainda tem hoje, tá? Não se assustem. Inclusive o próprio Noronha postou no Instagram, se você segue, se você o segue, você viu lá. Não sei se no canal, lá no Eu Vim de Santos já tá na notificação. Acho que ainda não, mas enfim, você já está sabendo que é mais tarde, um pouquinho só. Aí hoje resolvi fazer meio que, não é um pré-jogo, porque não tem, acho que não tem muito como fazer um pré-jogo, porque o adversário mudou muito, né? Mas vamos falar um pouquinho da primeira apuração de escalação mais próxima, né? Ontem o Lucas Mussetti soltou uma matéria apurando o que o Caixinha pretendia mandar a campo mais ou menos. E hoje tá treino, provavelmente está tendo o último treino agora, eu tô gravando 9 horas, né? Hoje não teve treino aberto, vale lembrar. Então, provavelmente é o último treino antes dessa estreia, né? Amanhã, 9h30 da noite na Vila Belmiro. Rapaz, a transmissão da onde mesmo? Acho que é Cazé TV, né? Até o final do vídeo eu confirmo, eu vou abrindo aqui enquanto eu falo. Mas, então, o primeiro esboço, né? A gente pode falar aí desse time. E aí, só complementando, não é Cazé TV, tá? Mesmo contra o Mirassol. Não vou fazer pré-jogo exatamente, porque o Mirassol mudou muito, né? O Mirassol teve uma base ano passado que era muito experiente, né? Então, até trouxe jogadores mais experientes ainda e teve algumas saídas. Até só vou passar rapidamente. O Mirassol trouxe o Alan Pereur, zagueiro Palmeiras, zagueiro ex-Palmeiras e Cuiabá. Trouxe o Cleison, né, que era do Corinthians, também estava no Cuiabá, né, no passado. Trouxe o David Braz, meu Deus, vocês lembram dele? Acho que ele estava sem clube antes de chegar ao Mirassol, não sei se ele estava jogando no Fluminense ou não, tinha contrato lá, sei lá. O Rony, aquele volante também que era do Corinthians, mais jovem, mais jogador de experiência também. O Reinaldo, lateral ex-Grêmio. O Matheus Davó também, jogador já um pouco mais experiente, apesar de ainda ter ali seus 26 anos, se eu não me engano. Né? E o técnico Eduardo Barroca. E, além disso, ficaram alguns jogadores, né, do ano passado, o Muralha, o Zeca, Luiz Otávio, o zagueiro que fez uma boa temporada. O Léo Gamalho vai jogar contra o Santos, hein? Ficou no elenco. E saíram alguns bons jogadores também, né? Por isso que mudou muito, não dá muito pra falar. O Fernandinho, que foi o ponta esquerda deles ano passado, né? Foi pro Ceará. O De La Torre, que foi o artilheiro, inclusive fez gol no Santos, né? Foi contratado pelo Coritiba. Então, mudou muito o adversário, é só por isso que não vai ter um pré-jogo necessariamente, tá? Então vamos falar só da escalação do Santos e do que esperar mais ou menos. Claro que até hoje, como eu falei, tem um último treino. De repente amanhã tem... Amanhã não, hoje durante o dia à tarde tem outra apuração, mas é como durante o dia tem a apresentação do Léo Godoy e do Tassiano, eu quero fazer um vídeo sobre isso também. Vamos lá. Segundo o Lucas Mussetti apurou, os reforços devem ficar no banco, e a gente até já tinha falado isso aqui, né? Que imaginava que os reforços não iam conversar como titulares, né? Zé Ivaldo, Luizão, Léo Godoy e Tassiano. Barreal e Tiquinho ainda não estão inscritos. O Barreal nem chegou ao CT ainda, né, tal. Teve problemas pessoais, né, então deve ficar aí para sexta. O Tiquinho já tá na academia e tudo mais, mas ainda não assinou. Então, os 4 reforços que já anunciados e já estão no bid vão para o banco. A gente já imaginava isso, né. E aí, no time testado como titular, o provável utilizado mais vezes, né, foi Gabriel Brazão, JP Chermon na lateral direita, zaga com Basso e Luan Pérez. A gente já volta para falar do Gil. E o Escobar na lateral esquerda. No meio, o Rincon foi testado, assim como o João Schmidt. Então, acho que fica essa dúvida aí. O Mussetti colocou o Rincon até, mas pode ser o João Schmidt. O Diego Pituca e o Soteldo como meio armador. Na direita, Lucas Braga. Na esquerda, Guilherme. E na centroavância, entre aspas, o Wendel. E aí... A gente vai falar bastante sobre essa situação, mas antes eu vou voltar a um jogo. Santos e Mirassol em 2023, estreia do ano também. Aquele jogo o Santos jogou com Soteldo de meia, né? Soteldo de meia armador também. As pontas eram Ângelo e Mendonça e Marcos Leonardo centroavante. Até no lugar do Ângelo entra o... Acho que é o próprio Lucas Braga, que o Lucas Braga faz o único gol dele no ano de 23, é nesse jogo.
que é o gol da vitória, inclusive, né? E ao longo do jogo também entraram outras peças maravilhosas, Natan Camacho, enfim, só para vocês terem uma noção, né? Foi um dia não muito legal, mas o Santos venceu. E se vocês lembram daquele jogo, o Santos teve uma partida muito engessada, né? Uma partida com uma grande dificuldade de criação. O Soteldo tinha treinado como meia durante a pré-temporada, o Odair pensou que ia fazer isso mais vezes e acabou não fazendo, né? E aí a gente entra nesse ponto, né? Eu não sou o maior fã de colocar o Soteldo para jogar como meio armador. Acho que onde ele rende mais, ele até fez boas partidas ali, tá? Eu acho que se a gente lembrar até talvez contra o Grêmio, por exemplo, que ele joga um pouquinho mais atrás do Marcos Leonardo e próximo ali do Lucas Lima. Ele não era um meio armador necessariamente, aquela partida da virada por 2-1, né? Em 2023. Estou voltando em 2023 porque foi o último ano que ele jogou aqui, tá, gente? Claro. Ele entra como meia, entra muito bem, mas outras também ele ficou muito preso, né? Então, essa contra o Mirassol, para mim, foi uma dessas partidas. Na segunda rodada, já, por exemplo, o Odair tira, né? Lá em 2023, tira ele da ponta, coloca para o meio, tira do meio e coloca para a ponta novamente. Depois o Santos joga contra o Guarani, contra o Água Santa, e ele já não atua mais como meia necessariamente. Então, eu não sei se eu gosto dessa situação, mas a gente tem um contraponto, né? Que é o Pedro Caixinha tem uma forma completamente de jogar, completamente diferente de jogar, é claro. Não estou comparando qualidade com o Odair, não é isso. É só, mas pela característica mesmo do Soteldo, de às vezes, acho que ele fica... Ele é um cara que consegue criar espaços, tem talento para criar espaços, mas pelo meio acho que fica um pouco mais difícil. Aí tudo vai depender, claro, também do funcionamento do resto do meio de campo do Santos. O Pituca vai ser um cara que vai chegar mais próximo dele, porque em teoria, né, como o Caixinha disse na apresentação dele, a ideia era um volante e 2 caras ali na frente, ou seja, um triângulo, só para exemplificar, 1, 2, né? E aí, se você tiver um cara, por exemplo, o Pituca sendo esse cara próximo ali do Soteldo, mas não para armação, claro, para chegada na área, para povoar mesmo o meio de campo, de repente dá certo. Não sei, isso tudo a gente está especulando aqui porque precisa ver o funcionamento do time do Caixinha quando tiver a bola, principalmente. Acho que para contra-atacar vai ter muita qualidade, e aí querendo ou não, por exemplo, eu já vou falar do Lucas Braga, mas é um cara que correndo com o campo aberto, né, com o contra-ataque pode servir, né? Não colocaria, não seria minha opção jamais, já vou explicar também isso, mas... Então a gente vai depender muito do comportamento do Santos, vai depender de ver quando tiver a bola. De início, eu confesso que não me agrada muito, mas tudo bem, vamos ver. Eu tinha gostado mais do jogo treino, né? Era Schmidt, pode ser o Schmidt ou o Rincon, essa parte eu não estou debatendo, né? Schmidt ou Rincon, aí um dos dois, na frente deles o Pituca e o Ian, um volante de chegada, né? Um meio campista, e na esquerda o Soteldo, na direita tinha treinado o Guilherme, né? Ou os dois trocando ali também, enfim. Preferia dessa forma. Falei que ia falar do Gil e do Lucas Braga ainda, né? O Gil, ele não tinha sido inscrito inicialmente na primeira lista, mas no final da noite, já lá pelas 10 e pouco, 11 horas, o Johnny do Peixe divulgou que aí o Santos resolveu inscrevê-lo, né? Não sei porquê, ele tinha ficado de fora, era opção, aparentemente, depois resolveram optar por colocar ele. E isso me cheira, de repente, ele não ficar. De repente ele ser negociado, não sei, porque se lembrarem, né, se nós puxarmos aqui, ele fala em uma entrevista, né, antes de reapresentar e tal, que eu vou conversar com o pessoal, tá, eu tenho o contrato, mas conversar sobre ficar, não sei, apareceu no bid aquela renovação automática, não sei se ele vai ter uma conversa realmente para mudar alguma coisa de contrato, de sair, fica aí a dúvida. Mas aparentemente a opção do Caixinha era Basto e Luan Pérez para serem os titulares nesse início, né, de trabalho. Me preocupa, Basto ali, me preocupa, mas vamos ver, né, vamos ver. Lucas Braga, para finalizar o vídeo. Eu sempre vou bater nessa tecla de que eu não tô falando do cara, porque todo mundo, cara, todo mundo fala que o Lucas Braga é um cara, gente boa pra caramba, um cara muito humilde, um cara de, super do bem, enfim, deve ser mesmo. Mas eu não acho que dê para ele integrar o elenco do Santos em 2025, gente, depois de tantos anos ruins do Santos,
Ele teve um 2021 muito ruim, 2022 ruim, 2023 ruim. 2021 talvez até tenha sido melhorzinho, né, dele com o Carille lá jogando. Teve seus momentos, é que o time era uma porcaria, né? 22 ruim, 23 ruim, 24 tava desgastado, é verdade. Mandaram lá para a segunda divisão japonesa emprestado, foi bem, tá, tudo bem, segunda divisão do Japão. E aí volta para cá agora, como começa como uma opção como titular em 25, não dá, gente, não dá mesmo. Então, assim, eu de verdade não sei se isso é só uma... tipo, eu vi muita gente falando disso, é um recado do Caixinha, olha, precisamos de reforços. Não acho que seja, mas eu acho que a diretoria pode se atentar a isso, de olhar o Lucas Braga começando o ano como titular e falar, peraí, realmente não dá. E buscar outras peças. Seja o Eliasson, né, que joga pela direita, lá o sueco, seja o Gabriel Veron, que foi sondado, ou Benjamin Hochheiser, né, do Benfica, esse é o sonho mais distante, né, por ser mais caro e tudo mais. Enfim, acho que são aí opções. Agora, a gente fica com essa preocupação, mas claro, muita curiosidade também. Estou na expectativa de ver esse time, como vai funcionar esse time do Caixinha. Até fiz um vídeo aqui há um tempinho, umas 2 semanas, eu acho, o pessoal do Clube de Membros falando que eu me empolguei com a escolha do Caixinha, né? Da escolha de ser o Caixinha técnico, né? Então, vamos ver. Estou ansioso para essa estreia. A gente pode ver o Santos depois de um tempo, né? Mesmo o Santos irritando a gente tanto tempo, é muito bom ver o Santos jogar. Principalmente depois de uma eliminação ontem na Copinha, né? Então não teria mais jogos tão cedo se não tivesse um profissional, se não começasse o Paulista mais cedo. Vamos ver aí. Mas é isso. Talvez, se tiver alguma atualização aqui, eu tenho que trazer um vídeo amanhã de manhã, talvez, se tiver alguma atualização durante o dia disso, de apuração de escalação, é claro. Aí a gente tenta trazer amanhã de manhã aqui. Ou mesmo, se for uma coisa mínima, atualiza deixando um comentário fixado, como sempre. Fechou? Hoje ainda a gente volta, depois da apresentação do Léo Godoy e do Tassiano, ver o que eles falaram de interessante, alguma coisa mais que dê para tirar um tema de vídeo específico. Se não, até amanhã. Valeu!